Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Atendendo em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, o Hospital do GAC recebe pacientes de 0 a 19 anos de idade que tenham suspeitas de casos oncológicos. Os atendimentos vão desde exames diagnósticos, consultas, cirurgias, quimioterapias e leitos de tratamento intensivo. Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Com a palavra, Rosemary Sanz. Como e quando foi fundado o GAC? O GAC foi fundado em 1996 como grupo de apoio à criança com câncer, né? Então ele surgiu, naquela época estava começando o tratamento de crianças e jovens com câncer aqui em São José dos Campos. Antes disso as crianças iam ou para São Paulo ou para Campinas, né? E o índice de mortalidade era muito alto, né? Tinha 70% de índice de mortalidade, só 30% de índice de cura. Então, em 1995 começou o atendimento médico e a partir daí eu e mais outras 5 pessoas nós nos unimos e fundamos o GAC, né, como um grupo de voluntários para apoiar esses pacientes que começavam a ser tratados. Depois de um ano, né, que eles tinham os leitos no hospital da cidade, esse hospital falou que não teria mais condição de continuar tendo os leitos das crianças porque dava muito prejuízo, era muito caro. Então, nós fizemos uma parceria com outro hospital, reformamos uma ala e durante 2 anos as crianças ficaram internadas neste hospital. Depois também de 2 anos, a direção do hospital mudou e resolveu transformar aquilo numa maternidade. Então, de novo, as crianças e jovens estavam sem leito para fazer o seu tratamento. Aí, dentro dessa dificuldade, a gente estava buscando uma doação de um terreno junto à prefeitura para construir uma sede definitiva para o GAC. Só que, né, todos nós, voluntários, todo mundo que participava, a gente falou, olha, não tem sentido a gente fazer um esforço muito grande para ter todo o apoio, todo o suporte. Então, tinha psicólogo, assistente social, tinha cesta básica, mas a criança e o jovem não estava conseguindo ter, né, o fundamental que era o direito do diagnóstico, de um leito, de um local hospitalar adequado para ele fazer seu tratamento. Então, a partir daí, a gente assumiu a responsabilidade de construir, né, o hospital. Então, no ano de 2000, a gente lançou a pedra fundamental. Na época foi o prefeito Emanuel Fernandes que doou o terreno, quem era secretário de governo era, né, hoje o deputado federal Eduardo Cury. Então nós recebemos o terreno, aí eu levei 7 anos para conseguir construir o hospital e depois então em 2018, né, no finalzinho, do meio para diante, é que a gente conseguiu inaugurar o hospital, né, que é um hospital referência hoje para o tratamento de crianças e jovens com câncer e tem tudo lá. Então, nós construímos todo um complexo clínico hospitalar de alta complexidade para que todas as crianças e jovens tenham garantido desde o seu diagnóstico, todo o seu tratamento e depois, né, ou o acompanhamento quando ele já está curado, ou o acompanhamento quando esse paciente fica fora de possibilidades curativas. Então, o GAC hoje é um hospital, né, que oferece o tratamento integral. O GAC atende pacientes com qualquer tipo de câncer infanto-juvenil? O GAC está preparado para atender os pacientes com qualquer tipo de câncer, né? O que a gente mais divulga é a importância do diagnóstico precoce. Então, o GAC é o único centro que trata câncer, que recebe crianças e jovens, né, de 0
há 19 anos, isso é importante falar, né? Porque as pessoas acham que até 12 anos e às vezes os adolescentes e já os adultos jovens de 17, 18 anos ficam perdidos, né, na rede pública de saúde e demora muito para fazer o diagnóstico. Quando, na verdade, se encaminhar para o GAC, a gente, em uma semana, faz todo o diagnóstico e começa o tratamento. E isso é que determina as chances de cura de cada caso. Por isso que a gente recebe com a suspeita. Então, hoje, o Hospital do GAC, ele é a própria central reguladora para os casos oncológicos da região, né, junto à Secretaria Estadual de Saúde. Então, né, não sei se todo mundo conhece, mas é o CROSS, seria, né, nós somos o próprio CROSS para a oncologia pediátrica. Então, a gente não tem fila de espera, a gente não tem demanda reprimida, todo mundo é atendido e tem o seu diagnóstico feito de uma maneira muito ágil, né? Então, isso é muito importante para garantir as chances de cura. Quais são os pré-requisitos para ser atendido pelo GAC? Isso é uma pergunta bastante interessante e a gente precisa divulgar isso muito, né? Então, hoje, qualquer unidade básica de saúde, hospital público, né, hospital particular, equipe de estratégia de saúde da família, unidade de pronto atendimento, qualquer médico que, na verdade, suspeitar que a criança ou jovem tem algum tipo de câncer, com exames simples, a gente só pede um raio-x e um hemograma, não precisa fazer mais nada. Há a suspeita, o médico encaminha direto para o Hospital do GAC. Ele não precisa inserir na CROSS, porque nós somos a própria central reguladora. Então, o médico entra em contato com o GAC, já passa, né, encaminha o paciente, né, com a suspeita, só com o exame de raio-x e hemograma, e aí a gente já agenda a primeira consulta ou já transfere o paciente para o hospital se ele estiver internado em outro hospital. Então, a gente é bastante ágil, a gente tem mais de 85% dos pacientes que são encaminhados para o GAC, eles são atendidos em até 24 horas. Então, é bem rápido mesmo, né? Então, às vezes o médico está numa cidade pequena ou acha que por ser adolescente ou já por ter 18 anos precisa fazer uma biópsia, precisa fazer a cirurgia, aí isso demora muito na rede SUS e para a gente isso é muito prejudicial, porque quando esse paciente vem com o diagnóstico, muitas vezes a gente precisa refazer os exames e também ele vem já muito mais tarde do que se tivesse sido encaminhado com a suspeita. Como foi a trajetória do GAC desde a fundação até os dias de hoje? A trajetória da instituição é muito parecida com a trajetória dos nossos pacientes, né? Não é fácil, é uma luta todos os dias, a gente precisa ter muita resiliência, precisa ter muita força para superar os inúmeros obstáculos que aparecem, né? Então, olhando para trás, desde quando a gente começou com 6 voluntários, né? A gente não tinha paciente nenhum, não atendia ninguém quase, né? Eram 3 pacientes só, né? Não tinha nenhum funcionário e agora você olha, né? O GAC tem mais de 500 pacientes em tratamento, o hospital tem ficado muito cheio, então a ocupação está acima de 80%, né? Continuamente. A gente tem mais de 400 voluntários, a gente tem cerca de 200 funcionários, e o desafio de manter tudo isso, né, com os recursos do SUS, que são recursos que não representam não chegam nem a 30% do que realmente custa, né? Então, primeiro foi a dificuldade de construir, né? Depois que construiu o hospital é a dificuldade de manter, né? Fora, quando você está conseguindo, existem as dificuldades do próprio sistema de saúde. Então, ano passado, a gente está no Brasil com uma situação muito séria de descontinuidade de tratamentos quimioterápicos que são essenciais para o tratamento do câncer. Então, ano passado, a gente teve esse problema
com a asparaginase, que o governo distribuía para o GAC sem custo nenhum para todos os hospitais, e o ano passado ele parou de fazer isso e a gente teve que passar a adquirir esse medicamento, que de custo zero foi para R$ 6.500 cada frasco. Aí, este ano, outro medicamento foi descontinuado, né, que é a actinomicina, né, que também tinha um custo muito pequenininho, que estava dentro do valor da tabela SUS, né, eu acho que ele chegava a custar nem R$100 cada frasco, e agora também não existe mais no país, né? Quer dizer, não tem nenhum laboratório. O GAC está tendo que criar um setor de importação para a gente importar, e cada frasco custa 1.200. Então, é isso, né? Desde lá de trás até agora, né, a própria instituição, o próprio hospital é muito parecido com as nossas crianças e jovens. Cada dia é uma luta, né? A gente precisa contar com a ajuda de todo mundo. Se a gente estiver sozinho, né, a gente não consegue, né, garantir o tratamento de qualidade nem as chances de cura de todo mundo. E todo mundo unido é que vai fazendo com que a gente consiga superar a cada dia essas dificuldades que vão surgindo. Que tipos de atendimentos o GAC oferece aos pacientes? O Hospital do GAC, ele é um hospital de alta complexidade, ele é o único da região, né, que está habilitado pelo Ministério da Saúde para tratar crianças e jovens de 0 até 23 anos de idade. Então, o que isso representa? Para você ter essa habilitação, anualmente a gente precisa comprovar para o Ministério da Saúde, né, e para o Tribunal também de Contas da União, que a gente tem equipe médica, equipamentos, estrutura física e equipe multidisciplinar especializada e específica para tratar crianças e jovens com câncer. Então, hoje, né, o que o GAC oferece para toda a população? Então, a gente tem desde o diagnóstico, como eu falei, então a gente tem os médicos especializados, não é só o oncologista pediátrico, né? Às vezes você precisa ter o neurocirurgião, o cirurgião torácico, né? Vários tipos de cirurgiões de outras especialidades, né? Outros médicos de outras especialidades também. Então, a gente realiza as consultas de diagnóstico, depois as consultas de acompanhamento, todos os exames que são necessários. O GAC realiza também. A gente tem uma história que eu gosto de contar, uma mãe que ela chegou, né, ela passa pela assistente social, então a gente tem todo um atendimento social das famílias para levantar toda a necessidade que aquela família tem. Não adianta você tratar essa criança se ela vai voltar para casa e não ter o que comer, se ela vai demorar meses para fazer um exame, se ela não vai ter medicamento, né, para tomar em casa. Então, tudo isso o GAC fornece. Então, essa mãe chegou para a assistente social, passou na assistente social, a assistente social fez toda a avaliação, aí ela passou no médico em consulta, aí o médico explicou, né, que realmente era uma suspeita e precisava fazer uma tomografia com contraste, e aí falou, agora você volta para a assistente social porque você vai sair daqui com a tomografia já agendada. A assistente social já agendou, isso foi numa terça-feira, ela falou assim, olha mãe, quinta-feira, né, explicou tudo como que teria que ser, né, o jejum, tudo certinho, para fazer a tomografia com anestesia e com contraste. E aí a mãe perguntou para a assistente social assim, mas quinta-feira de que mês? Aí a assistente social falou, não, é depois de amanhã. Ela falou assim, não, isso não existe. Isso não existe no SUS. Eu sou SUS, você está errada. Aí ela falou, não, aqui você está no GAC, você vai fazer, fica tranquila. Ela falou assim, olha, eu não estou acreditando. E se não der certo, eu vou vir aqui brigar com você. E claro que ela fez e deu tudo certo e a criança está super bem. Então, desde os exames, consultas, todo tipo de cirurgia a gente faz lá no hospital. Nós temos as internações, a gente faz todas as quimioterapias. Para se ter uma ideia, no ano passado, nós chegamos a fazer mais de 8.000 quimioterapias, né? Então, é bastante coisa para crianças e jovens. A gente tem uma unidade de terapia intensiva, então, se a criança fica grave, precisa ir para a UTI, ela fica lá. Então, toda a parte clínico-hospitalar, o GAC, né, oferece. Além disso,
como eu disse, a gente não atende, a gente não trata só a doença, a gente não pode tratar a doença, a gente tem que tratar a criança, o jovem de uma maneira integral e também acolher a sua família. Então, além dessa parte clínica hospitalar, a gente tem todo o suporte. Então, nós temos uma área educacional que garante que a criança e o jovem continuem estudando, porque num momento inicial da doença, eles precisam deixar de ir para a escola, porque a imunidade fica muito baixa e frequentar lugares que tem muita gente é um risco, né, para o paciente, porque ele pode pegar uma infecção e morrer dessa infecção. Então, eles não vão para a escola e aí eles passam, então, a estudar dentro do hospital. A gente tem um programa que chama Programa GAC Vai à Escola, que garante que cada paciente receba a sua matéria, o seu conteúdo, de acordo com a faixa etária e o que ele está estudando. A gente já teve paciente que fez Enem dentro do hospital, né? Então já está se formando em advocacia, porque justamente na semana do Enem ela precisou ficar internada e ela queria muito, ela estudou muito, né? Quando ela chegou em fevereiro, a única pergunta que ela fez para o médico, ela não perguntou se ela ia se curar, se o cabelo dela ia cair, e uma adolescente, né, de 16 anos, isso é muito importante. Ela só fez uma pergunta para o médico quando ela chegou em fevereiro. Ela perguntou para o médico assim: eu vou poder fazer o Enem? Porque eu estou estudando muito e o meu sonho é ser advogada. E aí o médico falou para ela: você faz a sua parte, continua estudando, a gente vai fazer a nossa parte, né, fazendo o tratamento. Só que aí, quando foi justamente na semana do Enem, lá no final do ano, ela pegou uma infecção e precisou ficar internada 10 dias, né? Ela foi internada uma semana antes do final de semana do Enem. Então, o GAC, através da sua psicopedagoga, foi até a Secretaria, né, de Ensino. Nós tivemos a visita dos técnicos, a gente preparou toda a estrutura e ela fez o Enem internada dentro do hospital. Passou e agora já está quase se formando como advogada, né? Então, isso mostra que a gente trata toda a parte educacional, a parte social, como eu já falei, a gente garante transporte, cesta básica, a parte toda de suplementação alimentar, de medicamentos, toda a parte emocional, ela também precisa ser cuidada, então a gente tem uma equipe especializada para tratar, né, essa parte, né, de todo o contexto emocional, e também a gente tem o cuidado espiritual. Então, a gente tem que tratar realmente a criança e o jovem e a sua família. Fora as festas, fora as coisas, né, de confraternização e de socialização, né, que a gente quer que todo mundo se sinta acolhido, cuidado, né, com muito respeito, até porque o tratamento é muito longo, né? São 2 anos de quimioterapia em média, e depois mais 5 anos frequentando o hospital para os tratamentos de controle. Então, a gente precisa criar um ambiente para essa criança, para esse adolescente, para essa família, que seja um ambiente saudável, que ele se sinta bem e que ele se enxergue um adulto produtivo e feliz no futuro. Qual a média de atendimentos que o GAC faz e de que municípios vêm esses pacientes? O GAC é referência para o tratamento de qualidade, né, e tratamento humanizado, integral de crianças e jovens com câncer de todos os 39 municípios da RM Vale. Então, a gente recebe realmente pacientes de todos os lugares, a gente já teve paciente de comunidade indígena daqui da região e a gente recebe pacientes inclusive também de fora da RM Vale, né? A gente tem paciente que vem de Minas, tem paciente que vem do Rio Grande do Sul, de Mogi das Cruzes, do Rio de Janeiro, tem paciente que veio até do Amapá, do Macapá, a gente teve paciente inclusive do Chile, então tem paciente de todos os lugares mesmo, mas preferencialmente a maioria é da RM Vale dos 39 municípios. Nós temos hoje em tratamento mais de 500 pacientes, né? São muitos atendimentos, né, que a gente faz. São milhares de atendimentos por semana, né? Entre exames, entre consultas, entre quimioterapias, serviço social, psicologia, quer dizer, realmente o número é bem expressivo. Realmente são milhares de atendimentos por semana. Quais são os principais programas que o GAC desenvolve?
a gente desenvolve os programas de acordo com as prioridades que a gente tem. E a gente começa com o diagnóstico precoce, porque foi aquilo que eu falei. Para você ampliar os índices de cura, você precisa contar com uma rede muito estruturada, muito capacitada, que possa suspeitar rapidamente que pode ser um câncer de uma criança de 0 a 19 anos e encaminhar rapidamente para o GAC. Então, nós temos um programa, inclusive nós temos uma plataforma online, nós fizemos toda a estrutura de capacitação, são diversas aulas que são ministradas para médicos, enfermeiros e profissionais em geral da rede pública, né, discutindo casos e falando sobre os principais sinais e sintomas, quais são os principais tipos de câncer, quais são os cânceres mais comuns na região, como que ele aparece, como que os sinais surgem e só no ano passado, por exemplo, a gente capacitou 300 profissionais da rede, né, básica de saúde. Então, isso é muito importante porque, infelizmente, o câncer infantil não é abordado na faculdade de medicina, né? Ele não existe uma matéria do câncer infanto-juvenil. Então, nem os alunos, né, os jovens médicos ouviram ou estudaram sobre o câncer infanto-juvenil. Então, é muito importante a gente divulgar e a gente realmente trazer essa informação para que o médico que receba a criança ou o jovem, no momento que ele recebe essa criança, ele suspeite que pode ser câncer, encaminhe rapidamente para a gente poder fazer o diagnóstico. E o GAC vai à escola, né, aquilo que eu já comentei, então é um programa que a gente desenvolve junto com a psicopedagogia e a psicologia do GAC. Então, quando a criança e o jovem chega no hospital, ele tem o atendimento, né, desses profissionais. Esses profissionais, eles fazem contato com a escola de origem do paciente e aí a gente vai até a escola de origem, distribui um material que explica o que está acontecendo e o material, a palestra, ela é feita de acordo com a faixa etária, se é um adolescente, se é um jovem, se é uma criança e a gente explica por que aquele colega não está indo mais para a escola, o que está acontecendo, o que é o câncer, como é importante eles continuarem, né, mandando mensagem, se comunicando, né, para que ele não se sinta excluído da sua comunidade educacional e, ao mesmo tempo, a gente pega todo o conteúdo programático e aplica lá no hospital. A gente tem mais de 40 professores voluntários. A gente tem um outro caso que eu gosto muito de contar, que é um menino que tinha acabado de passar na mecatrônica, ele tinha 80% de bolsa e era o sonho dele, ele chegou com 18, quase 19 anos, no hospital e aí ele falou, eu não vou tratar, porque eu vou ter que parar de ir para a escola, eu vou perder a minha faculdade, eu vou perder a minha bolsa e esse é o meu sonho, então eu não vou tratar. E aí então nós fizemos uma parceria com alunos do ITA, nós conseguimos um computador, né, de doação para ele, um laptop novinho e na verdade ele não perdeu nenhuma aula, não perdeu nenhuma prova, continuou fazendo o curso dele, passou pelo tratamento, né, e se formou, vai se formar ainda, mas, né, sem perder nada, né, nada, né, é um dos alunos de destaque. Então, isso tudo é o que o GAC vai à escola faz, né? Aí a gente tem um programa também, que é um programa de cuidados paliativos, que também é muito diferenciado no GAC. Então, a gente tem um time de cuidados avançados, ele é formado por médicos, é coordenado por um médico especializado, né, que tem especialidade de cuidados paliativos, que ele fez uma especialização em Harvard, então ele coordena esse time de outros médicos e outros enfermeiros. Então, eles acompanham o paciente quando ele não tem possibilidade curativa. E aí vai acompanhando e vai fazendo toda uma terapêutica específica para cada caso, de acordo com o desejo de cada família, né? Então, acompanha a família, acompanha o paciente, se ele quer ficar em casa, se ele quer ficar no hospital, né? Como que vai ser feito toda essa terapêutica. Então, a gente teve, por exemplo, um paciente que a família não conseguiu ficar aqui com ele em casa, porque ele precisava de oxigênio, tudo. Então, ele chegou a ficar quase nos últimos dias, 45 dias no hospital. Então, a gente fez todo
todo um acolhimento diferenciado. Então, ele tinha 2 cachorrinhos, a gente dava banho nos 2 cachorrinhos e levava os cachorrinhos para ficar com ele. Tinha o sonho de ir ver um jogo do Palmeiras, né? Na final, um jogo da Libertadores do Palmeiras, a gente conseguiu levá-lo, né? Então, a gente vai criando essas memórias com a família e com a criança e com o adolescente, para que, quando chegue um momento muito difícil, ele seja um pouquinho menos dolorido, né? E a família possa elaborar um pouquinho melhor a sua dor e possa se reestruturar depois da perda de um filho, que é muito difícil, né? Eu digo que quando você perde a sua mãe, seu pai, você fica órfão. Quando você perde o seu marido, né, ou a sua esposa, você fica viúvo ou viúva. Mas quando você perde seu filho, nem nome não tem, né, porque essa dor é muito grande. Então, o nosso programa de cuidados paliativos, ele garante, né, que o paciente tenha, né, qualidade de vida enquanto ele está aqui, que ele não sofra e que principalmente a família possa ter um momento digno, unido, presente e realmente um momento, né, que eles se sintam cuidados o tempo todo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como é possível ajudar o GAC em doações e voluntariado? E se você se sentiu tocado, quer ajudar, são centenas de jovens e crianças que realmente precisam da sua ajuda. Se a gente não contar com as doações, com pessoas que realmente se envolvem, que conhecem o hospital, que doam o seu trabalho, né, que realmente ajudam, a gente não consegue continuar com o hospital de portas abertas. Então, eu vou te pedir para você entrar no site www.gacc.com.br. Lá você vai ter mais informações. Se você quiser ligar para o GAC, o telefone é 12 98181 0123. Eu vou repetir, 12 981810123. A gente tem o WhatsApp também, é outro número WhatsApp. Então, se você quiser mandar uma mensagem, falar, olha, eu quero ajudar, eu quero doar, não se preocupe com o valor. Às vezes as pessoas falam assim, eu posso doar só um pouquinho. Mas é isso, se todo mundo doasse só um pouquinho, a gente não teria tanta dificuldade para chegar até o final do mês, né, equilibrando contas. Na verdade, o GAC vive numa corda bamba, a gente vive tentando equilibrar, né, a receita com as despesas, ainda não está equilibrada, a gente tem déficits todos os meses. Então, se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, pode ligar no 12 99797 7764. WhatsApp 12 99797 7764. E aí nós temos as redes sociais, né? No Face, no Instagram, e aí você digita lá. GAC é G-A-C-C, tá, gente? Não é G-A-A-C, é GACC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. GACC Vale. Entra lá, você também vai ver as notícias. Se quiser conhecer o nosso hospital, vai ser um prazer. A gente tem uma equipe de voluntários que recebe as pessoas que querem visitar e conhecer o hospital todas as terças-feiras. Eu não posso ir na terça-feira, posso ir num outro horário? É só ligar para lá, agendar, mandar o WhatsApp, entrar no e-mail, né, entrar no Face, mandar um recadinho. A gente está à disposição. Conto com você para nos ajudar nessa luta. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.